Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso segundo episódio semanal sobre NBA aqui no feed. Programa de hoje, assuntos são calouros. Os calouros da temporada, a temporada chegando ao fim. É hora de começar a pensar em votos para prêmios e tudo mais. Então, hoje vamos eleger aqui a seleção com os melhores calouros da temporada da NBA. E digo a gente, porque eu estou aqui com meu amigo Leonardo Paglione, metade do podcast Splash Brothers. Eu tento alternar ele e o Guilherme Taniguchi para não ter ciúme, porque já teve treta nos bastidores, Guilherme com ciúme, porque ele recusava e eu chamava o Léo, aí o Léo fez algumas vezes consecutivas, aí o Gui ficou puto e tal. Então são muitos egos no podcast Splash Brothers que eu preciso manejar. Mas, Léo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Prazer, Gabriel, ouvintes. Feliz de estar de volta aqui. E vamos aí falar sobre os novatos, né? Temos aí a temporada quase chegando ao final. Já dá para ter uma boa ideia aí do impacto de cada um. Então, bora falar um pouquinho sobre os novatos e prefiro não falar muito sobre o Guilherme. Guilherme Taniguchi, que a gente estava comentando, né? O almoço que ele postou no Instagram esses dias é basicamente a nossa compra de mês, né? Para quem não segue, né, e quer ter dicas culinárias aqui em São Paulo, de alto padrão. Caros, né? De alto padrão. Você tem que você tem que saber que você vai gastar um bom dinheiro, né? Mas o Guilherme aí vai em todas. Você acha que aquele almoço que ele postou custou menos que 4 dígitos? Nossa, nem ferrando. Você viu que ele, pra gente, ele fala ao contrário, né? Não, eu vou em um lugar simples e tudo mais. A gente sabe que não funciona assim. Era aquelas comidas japonesas que tem uns vaporzinhos saindo e tal, então... Mas enfim, vamos falar sobre NBA, menos Guilherme Taniguchi, mais NBA. Precisa discutir o prêmio de calor do ano? Não tem como, né? Aliás, chegou esse debate um tempo, né? Então, eu ia... Acho que uma boa forma da gente discutir. Você acha que o Brandon Miller fez o suficiente para disputar com o Chet Holmgren a medalha de prata nessa disputa? Ou ainda é o Wembanyama 1, Chet Holmgren 2 e Brandon Miller 3? Bom, acho que mantém essa ordem porque o Miller tá jogando muito, ele teve uma evolução boa na própria temporada, assumiu mais protagonismo, principalmente com a lesão do Lamelo, né? Só que estamos falando de um Hornets horrível, um time que é até complicado a gente assistir. E então o Brandon Miller teve, vamos dizer assim, mais chance de produzir números vazios, né? O Chet não, ele já impactou em um time que está aí há bom tempo brigando pela primeira colocação, impacta nos dois lados da quadra, um jogador super eficiente. Tá aí para jogar quase todos os jogos na temporada, né? Acho que ele não perdeu nenhum até agora. E é bem legal para um jogador que não jogou o primeiro ano por conta de lesão e tinha todas as dúvidas sobre questão física, mas eu acho que existe uma distância do Chet pro Brandon Miller. Mas o Brandon Miller realmente fez uma temporada fantástica de calouro, né? E é como você falou, né? Jogando por menos, né? No impacto dele, assim, vitórias e derrotas, o time muito ruim do Charlotte Hornets. Eu até tava pensando esses dias, Léo, não sei se você vai concordar, levando em consideração que ele tá no primeiro ano, ainda tem mais alguns anos de contrato controlado, e ele é um ala alto, que cria o próprio arremesso, que tem as ferramentas para ser um bom defensor, que arremessa bem de 3. Hoje, para mim, eu não tenho dúvida, para mim ele é o maior ativo do Charlotte Hornets hoje, né? Porque o LaMelo Ball é uma grande estrela, mas ele tá no 4º ano dele, vai pro 5º ano, acho que foi o draft de 2020, né? Com 2021, Sim. 21, 22, 22, 23, 23, 24. Ele vai pra 5ª temporada dele, ainda não conseguiu o desempenho dele se traduzir em vitórias, então acho que hoje o Hornets, o ativo mais valioso que eles têm é o Brandon Miller. O Brandon Miller é de fato o jogador aí que mais empolga a gente agora, né? Porque ele vai ter uma segunda temporada, a gente espera que com o Lamelo, saudável, né? É o que a gente não viu, e acho que por isso que acaba a gente ficando um pouco uma decepção com o Lamelo, porque é mais um ano que a gente tem essa expectativa, não, será que esse ano vai? Será que ele consegue jogar pelo menos? A gente não tô nem falando aqui de vitórias, né? Ele não consegue ficar saudável. Então isso é muito complicado e é interessante essa temporada por conta disso, porque agora você tem o Brandon Miller também.
Então hoje, quando a gente for pensar no Hornets na próxima temporada, a gente não vai pensar só o time do Lamelo. Agora já tem o Brandon Miller, que é um cara que está aí com 17 pontos de média na primeira temporada. Já é um jogador que a gente espera que seja uma estrela desse Hornets para os próximos anos. Né? E eu sinto que um ala com esse perfil dele, acho que é a posição mais importante na NBA, né? Mais escassa. O molde. E até o GOAT nele, né? Que é o Paul George. É um molde que toda NBA procura, né? Esse ala versátil, arremessa de fora, cria o seu próprio arremesso, mas também consegue dar assistências. Então é o tipo de jogador que todos os times buscam também. A gente precisa fazer um estudo. Por que esses jogadores que estão entrando no draft, todos amam de paixão o Paul George? Tudo bem, Paul George, excelente jogador, All-Star, All-NBA, baita jogador. Mas assim, o pessoal ama o Paul George, tem ele como... É bizarro isso pra mim. Assim, tudo bem, de novo, Paul George é excepcional, mas você tem Kevin Durant, você tem LeBron, você tem Kawhi, que, porra, e esses garotos todos idolatram o Paul George. Eu acho que tem a questão do jogo, né? De como o Paul George ele é aquele cara que faz um pouquinho de tudo e no mais alto nível. É aquele jogador que você, não sei se você joga 2K, mas quando você vai criar lá o seu personagem, você deita, muitas vezes você busca um Paul George, né? Esse cara que tem, como eu falei, criação de arremesso, joga sem a bola, um grande defensor. Então é curioso que, como você falou, não falem tanto mais do Kevin Durant, do próprio LeBron. Eu acho que essa geração aí já se espelhou mais em Paul George, né? O próprio Curry também. É o GOAT da GMZ e eu jogo 2K sim. Inclusive eu cometi o erro, eu comecei o My Career lá, né? Eu criei meu jogador e fiz ele como armador no San Antonio Spurs, que eu acho que é o que todo mundo tá fazendo, né? Pra poder jogar bola pro alto pro Wembanyama. Só que eu botei a minha altura real. Eu botei minha altura real, que é 1,80m, e... Porra, é foda, é complicado. Vamos entrar na seleção, então. Primeiro time, All-NBA. Eu não lembro como que eu combinei direito com você, Léo, porque primeiro eu sou desorganizado, e segundo, tudo foi apagado da minha mente que eu conversei com você, porque logo antes, minutos atrás, eu estava gravando o que, na minha opinião, maior entrevista exclusiva da história do podcast Cara dos Esportes. Não sei se em tamanho do nome, mas em termos de eu ser fã dessa pessoa. Então eu meio que ainda tô na adrenalina. Vocês devem estar percebendo um pouco mais agitado no programa de hoje. A gente combinou de começar pela seleção, né? E aí a gente vai ver os caras que tem um mínimo de jogos e tal. Eu não olhei muito isso, já te adianto. Hoje eu mandei uma mensagem pro Léo falando que você vai ter que carregar o podcast nas costas. Que ele já tá acostumado, claro, né? O cara Isolation no podcast Splash Brothers. Eu tenho o seguinte time, Léo. E eu acho que o top 4 é bem simples. Brandon Miller, Jaime Jaquez Jr., Chet Holmgren e Victor Wembanyama. Fechado? Sim. Mesmo o Jaime Jaquez tendo caído bastante de rendimento a cada mês, né? Mas ainda assim eu acho que ele fez o suficiente para ser primeiro time All-Rookie. E aí sobra a posição de guard, que eu acho que tem 3 nomes que eu consigo ver um caso. Eu acabei indo de Keyonte George. E você? Siga o relator. Por que o Keyonte George? Porque ele já nesse Jazz ele começou a assumir um protagonismo, né? A gente lembra que o Jazz tem Clarkson, tem o Collin Sexton, que inclusive está fazendo uma ótima temporada. A gente viu o Keyonte George assumindo um protagonismo, tendo mais jogo com a bola, mostrando que ele também não é só um gatilho, né? Porque as grandes partidas do Keyonte essa temporada foram aqueles jogos que ele acertou mais 5 bolas de 3, sendo um jogador que arremessa muito, embora a porcentagem não seja tão boa, né? Mas ele tem muito essa confiança de jogar no perímetro. Só que cada vez mais ele deu indícios que ele vai ser, quem sabe, esse jogador aí que tem a responsabilidade maior no ataque do Jazz, e com a primeira temporada já foi muito bem. Confesso que eu fiquei na dúvida com um nome que eu não coloquei, porque ele não vai atingir os jogos. O Amen Thompson. Inicialmente eu pensei, vou colocar todo mundo e aí eu vou vendo depois esse negócio dos jogos, né? Mas ainda assim eu coloco o Keyonte George na frente do Amen Thompson, e acho que você tocou num ponto, antes de passar pro Amen Thompson, o Keyonte George, se eu me lembro bem,
a gente pensava nele no draft como aquele cara, pô, ele vai ser o Malik Monk, né? Vai ser o cara ali de vindo do banco, que vai conseguir sua pontuação e tal. E eu acho que esse ano ele mostrou que ele pode ser bem mais do que isso. Eu até acho que a defesa dele é um pouco melhor do que o esperado, né, nesse estágio. Então eu coloco o Keontae George. A gente falou do Remy Hackers. Caiu um pouco de nível, né, conforme foi passando. Você vê o índice de arremesso de 3 dele, o aproveitamento caiu, mas ainda assim ele superou todas as minhas expectativas, como está bem registrado as minhas expectativas para ele na época do draft. Mas você chegou a pensar de repente colocar outro jogador, sem dar spoiler, do segundo time? E colocar outro jogador no lugar do Hackers? Isso. Tá falando? Então, eu pensei em fazer um time com Keontae e Amen Thompson. Pensei em alguns outros nomes, como você falou, o Hackers acabou caindo nessa reta final. Tem a questão do Heat também, né? Que Fazer uma temporada estranha, né? Butler. É uma temporada que o time alterna muito, né? Então os próprios jogadores acabam tendo isso. O Tyler Hero voltou e lesionou de novo. Então acho que é normal essa oscilação do Hawks. Mas a gente acaba colocando até pela grande surpresa, né? A gente acaba saltando mais aos nossos olhos como o Hawks que a gente pouco comentava na época do draft, entre os principais prospectos. Ele já chegou, jogou muitos jogos sendo titular, sendo importante para o time vencer. Então acho que é injusto a gente avaliar a temporada toda focando mais no final, né? A gente tem que ver como um todo, e no todo eles estão muito bem. Eu descobri recentemente que todo mundo sabia que o Remy Hackers ia ser um dos melhores jogadores do draft, né? Todo mundo na época do draft tinha essa opinião, só eu que achei que foi um reach na época do Miami Heat. Você falou sobre o Amen Thompson, o outro guard que eu considerei foi o Brandon Podzinski. Sim. Os números ofensivos dele talvez não sejam, quer dizer, talvez não são espetaculares, mas ele ainda assim é um cara que num sistema muito difícil do Golden State Warriors conseguiu se tornar titular, né? Que é algo que a gente, nessa era Steve Kerr, a gente não vê calouros tendo um papel tão grande quanto o Brandon Podzinski. Então eu pensei nele bastante, só que eu ainda acho que o Keontae George, eu não quero tirar pontos do Keontae George por ele jogar num time pior do que o do Brandon Podzinski. Exato, você acaba no Podzinski tendo essa atenção, né? Porque é difícil o novato ter espaço no Rockets. Esse ano tivemos 2, inclusive, né? Mas o Podzinski, ele é um cara que se encaixou muito bem, já é um jogador que roda muito bem sem a bola, é muito inteligente nas ações do time, né? Defensivamente, você olha, pela questão física, não parece que vai ser um cara que contribui, mas ele é daqueles que cava faltas, se posiciona muito bem. Então acho que ele encaixou super bem com esse time, dá uma boa expectativa aí nos próximos anos aí nessa armação, já que Curry tá mais velho, né? O próprio Chris Paul tá também, a gente não sabe quanto tempo mais vai durar até mesmo no Warriors, e Podzinski acho que poderia ter uma temporada melhor, né? Até chegando a ser titular, né, no lugar do Clay. Verdade. E sobre o Amen Thompson, como é que você vê a temporada dele? Ele se machucou, ele não vai ter o mínimo de jogos, né, para entrar nessa seleção de fato, né? Mas eu sinto que ele mostra muito do que a gente esperava, né? Que é um atleticismo ali de elite, arremesso é um problema seríssimo, mas defesa, atleticismo, ele já consegue ter o lugar dele em quadra com o Houston Rockets. E é interessante no Amen Thompson que você vê o papel dele no Rockets, principalmente nesses últimos jogos, né, que ele cresceu bastante, teve mais minutos, somente ali depois da lesão do Van Vliet, mesmo com a volta dele, ele continuou tendo uma boa produção. Um jogador coadjuvante, um cara que às vezes tem um papel meio Aaron Gordon, sabe? Ficar ali no spot, se movimentando para receber no garrafão, com a bola, como você falou, questão física, chama atenção, né? Como ele consegue invadir o garrafão, jogar em transição. Embora aí, hoje, pensando nele como um armador principal, aí eu já acho que tem um pouquinho mais de problemas por conta do arremesso, né? No jogo meia quadra. Mas ele se deu muito bem nessa função mais secundária. Acho que até fiquei na dúvida como vai ser o papel dele no futuro nesse time, né? Se ele mais vai conseguir se transformar nesse armador, que é o que a gente projetava no draft, né? Ou quem sabe esse ala aí que também cria, mas também tem o time não depende tanto da bola na mão dele. E um grande defensor, inclusive.
Que era, confesso que eu não esperava. Eu esperava mais do irmão dele, só que ele já vem se mostrando um grande defensor também. Ele me lembra um pouco, e é uma comparação que todo mundo vai odiar, me lembra um pouco o Ben Simmons jovem. Sim, um pouco menor, um pouco menos criativo, mas é um cara que um perfil parecido, né? Se bem comparar a gente com Ben Simmons hoje em dia é complicado, né? Não sei se elogia, né? Vamos pré-série contra os Hawks, né? Fugiu do toco do Trae Young. O meu segundo time ficou da seguinte forma, Léo. O Brandon Pozinski, o Amen Thompson, que a gente falou. O seu queridinho, Gigi Jackson, que, tudo bem, é um cara que... Acho que as mães e os pais dos jogadores do Memphis Grizzlies estão assistindo aos jogos dos Grizzlies e talvez seja isso, mas realmente grande achado do Memphis Grizzlies. Botei o Ken Whitmore também, do Houston Rockets, que eu acho que é divertidíssimo de se ver em quadra. Pivô, eu fui de Derek Lively, Dallas Mavericks, apesar do papel dele ter caído bastante, né, com o reforços que a equipe trouxe. Mas esse é o meu segundo time All-Rookie. E o seu? O meu é basicamente o mesmo, com exceção que eu tirei o Amen Thompson, né, como eu falei, contra os jogos, e coloquei o Cason Wallace. E um jogador que acho interessante como ele já produziu bem, né? Eu imaginava que ele ia sofrer mais nesse início por conta da minutagem, mas é um jogador que é um dos poucos aí que vem do banco com frequência do Thunder e arremessa muito bem, tem sido um ótimo defensor. Achei ele o teto meio enorme com o Amen Thompson, mas como eu falei, acabei tirando por conta da questão dos jogos, mas é um jogador que eu acho super interessante. E o Gigi Jackson, né, grande surpresa da temporada. É aquilo, né? Às vezes você dá sorte, né? Quando o Gigi Jackson caiu tanto no draft, e você vê ele pro Memphis, um time que disputa, né? Que quer chegar em playoffs, você pensa, putz, apesar de eles desenvolverem bem jogadores, não sei se ele vai ter o melhor espaço ali para desenvolver, porque ele era um dos jogadores mais jovens da classe, né? Ele precisava muito desse desenvolvimento. E de repente, com todo mundo lesionado, foi ganhando espaço. A gente já viu o potencial dele, né? Que é ótimo pontuador, arremessando muito bem de 3 e já dá para imaginar que é um dos grandes achados desse Memphis, que imagino que na próxima temporada eles vão querer voltar a ser competitivos. Né? Vai depender da saúde do Ja Morant, né? E se você pensar num time com o nível de atleticismo do Ja Morant, um cara como o Gigi Jackson, né? É um time difícil, né? De se enfrentar. Eles têm esse histórico, né? De encontrar, tipo, Desmond Bane e vários outros caras úteis ali, né? De draft. E Ken Whitmore, como é que você vê a temporada dele? Outro cara que caiu mais do que eu esperava. Eu lembro eu tava revendo aquela nosso live reaction à loteria, né? Que eu morri um pouco naquele dia. Digo que minha alma morreu um Até pouco. hoje você não se recuperou, né? Não, eu nunca vou me recuperar, cara. Vendo cada jogo do Wembanyama. Assim, eu gosto muito de ver o Wembanyama. É espetacular, é algo inédito, é de longe a melhor temporada de calouro que eu já vi um jogador fazer, e talvez a melhor temporada de calouro qualquer esporte, né? Eu acho que comparação, por exemplo, seria o CJ Stroud na temporada passada com o Houston Texans na NFL, mas eu acho que o que o Wembanyama faz é absurdo. Só que aí toda vez que eu vejo o Wembanyama, a próxima parte putz, ele poderia ter sido dos Detroit Pistons. Os Pistons tiveram de longe a pior campanha e terminaram com a 5ª escolha aquele ano. E o ponto que eu ia fazer em determinado momento, era uma escolha muito popular para o Detroit Pistons, o Ken Whitmore, com a 5ª escolha geral. E ele acaba caindo, nem lembro mais, ele saiu na segunda metade da primeira rodada, né? Foi a 20ª escolha. E é outro cara que foi ganhando espaço no Houston Rockets e parece também um grande achado. Um desses também que tem muito talento para pontuar, né? O cara tem aquela questão física, sempre consegue achar boas posições, finalizar com contato, é muito agressivo, né? A gente vê muitas enterradas dele. Então o Rockets aí montando um time muito atlético, né? Com Jalen Green, Amen Thompson, o Ken Whitmore, um time que joga muito bem, pode jogar muito bem em transição. Então o Ken Whitmore já chamou muita atenção para a questão do arremesso também. Então é bem interessante ver como ele conseguiu espaço, e o que eu temia muito nesse Rockets, apesar de estar em uma reconstrução, a gente imaginava nessa temporada ainda, né? O time está dando passos já para frente, é que
como eles vão colocar todo mundo em quadra, né? Chegou o Van Vliet, Dillon Brooks, e apesar dos pesares ali, o Ken Whitmore não começou jogando tanto, mas já tá tendo uma boa minutagem, já tá tendo protagonismo, inclusive chegou a se debater no meio da temporada quando o Jalen Green estava mal, se ele não deveria ser o titular. Então acho que ele já tá tendo espaço para o que ele precisava, né? Para mostrar que muitos times erraram ao passar ele ali no draft. E o Jalen Green que deu um salto absurdo, né? Pós All-Star. Eu vi algumas pessoas perguntando se ele não deveria estar na disputa do Most Improved Player, mas pra mim o Most Improved Player, se não for o Kobe White, eu tô puxando seu saco, você torce pro Chicago Bulls, a camisa do Chicago Bulls, mas tem que ser o Kobe White, né, pelo amor de Deus. Um jogador que tinha 9 pontos na temporada passada, né, subiu muitas assistências, é aquele tipo de prêmio que pra mim é barbado. É o cara que ninguém esperava nada e evoluiu. O Jalen Green não, o Jalen Green a gente, ano passado, a gente não esperava que ele seria o futuro desse time, como outros caras que até ganharam esse prêmio já, né? Por exemplo, lá atrás o Shai, o Jamoran. O Kobe White não, a gente confessa que não esperava nada dele. O Bulls, inclusive, demorou ficou meio na dúvida se renovaria ou não e acabou até renovando por um valor baixo. Então, não tenho dúvidas que esse prêmio... Eu gostava muito do Kobe White no draft, mas eu confesso que eu já tinha meio que desistido, né? E agora ele realmente tem feito uma grande temporada. Derek Lively, a gente falou, né? Um cara que perdeu espaço, né? Mas ele parece aquele protótipo do Ring Runner, né, Léo? Aquele cara que é um tipo de jogador muito útil na NBA, né? Que é um big móvel, que joga acima do aro, pega rebotes, pega alley-oops e tal, ponte aérea. E esse papel ele vinha fazendo muito bem, mesmo como calouro, porque é difícil a gente ver tudo bem, com o meu banheiro, mas é difícil a gente ver um pivô calouro tendo impacto, né, logo de cara. Exato, então ele já chamou muita atenção. Não era uma escolha que eu gostava tanto, porque em draft geralmente eu prefiro apostar em mais talento e tudo mais. Eu acho que o Lively é um pouco do que a gente já está vendo, só que não deixa de chamar atenção, como você falou, ele conseguiu produzir já. Desde o primeiro dia ele já se achou muito bem com o Doncic. E aquilo para draft, né? Alguns jogadores acabam tendo o azar de cair numa situação errada. O Lively, pelo contrário, né? Poderia ter situação melhor. O pivô, com as características dele, jogou lá do Doncic, que era tudo que ele precisava e deu muito certo pro Dallas, né? Eles acabaram até trazendo outro pivô depois, mas foi sempre uma posição que o time rodou, tentou vários jogadores e nenhum dava certo. O Rookie foi o cara que acabou resolvendo um pouco desses problemas. Verdade. Eu separei 2 menções honrosas aqui, Léo. Tracy Jackson Davis, Golden State Warriors, tem começado alguns jogos como titular, né? E engraçado, né? O Warriors não é um time que normalmente dá muita chance para calouro. Esse ano eles têm 2 caras contribuindo muito, né? O Danny Kozinski e o Tracy Jackson Davis, né? Que parece bem aquele tipo de big que o Warriors procura, né? Aquele cara móvel, aquele cara que tem agilidade, que consegue mais focado para defesa e tal. E ele tem se encaixado muito bem na equipe. Dá muitos tocos, né? Tem essa questão de saltar bastante. É um jogador que faz alguns handoffs. Esse é daqueles acertos, viu, Carlos Esportes, que eu me orgulho, porque o Guilherme me zoou, porque eu citava ele todo podcast que a gente... Na época do draft a gente começa a fazer quem pode ser surpresa e tudo mais. A gente fez uns 3 desse podcast e eu citei o Tracy Jackson em todas. Eu gostava bastante dele, inclusive falavam muito dele em Indiana, né, porque ele estudou lá. E acabou que foi pro Warriors e deu super certo. Deram muita sorte, né, até porque o Looney esse ano caiu bastante e o Tracy Jackson acabou sendo um jogador para suprir esse potencial e até acho um jogador aí com mais características importantes para esse time do que o Looney trazia. Você já viu os highlights do Kevin Looney no college? Putz, não acompanhei isso. Mas porque teve um tempo atrás rolou os highlights do Kevin Looney no college e no high school. Parece que ele teve uma lesão séria no college também, que que mudou ele fisicamente. Mas ele era um cara que, tipo, baita atleta, com handles, que arremessava e tal. Ele era, tipo, baita cara e virou um operário da bola, né, na NBA, né? Que acho que até, não sei nem se os dias dele de operário na bola vão continuar, né? Porque realmente
o ano dele bem ruim. E as lesões, né? Exatamente. As lesões parece que minaram muito o físico dele. Inclusive, quando ele voltou a ganhar o título do Dodgers, ele foi importante nesse último título, né? Era um momento que a gente não acreditava muito mais nele, né? Porque ele teve vários anos com lesões, né? Verdade. O outro cara que eu separei aqui foi o Alçar Thompson, né? Que eu falo bastante sobre isso, então eu quero ouvir uma pessoa que não é torcedora do Detroit Pistons. Porque o Alçar Thompson, acontece muito com isso. Os rookies que causam uma boa primeira impressão, é difícil as pessoas meio que ignoram se o resto da temporada não é bom. E tudo bem, o Alçar Thompson teve um problema de saúde agora, né? Tem um de coágulo, que é muito sério. Espero que ele se recupere 100%, não só pela questão esportiva, né? Mas também porque é um problema sério. Foi o que interrompeu a carreira do Chris Bosh, por exemplo, né? Alguns anos atrás. Então, Sim. é algo sério. Mas ele é jovem, ele é saudável, então ele deve se recuperar. Mas assim, tem até uma cuspida aqui agora grande. O time do Pistons é todo prejudicado. Mas o fato dele ser um 0 no ataque prejudicava bastante a equipe, né? O cara que não tem arremesso e tal. Um excelente defensor. E a gente lembra daqueles jogos dele de 5 tocos, quando ele estava liderando a NBA ali entre calouros em rebotes. Mas eu acho que meio que as pessoas ignoram que às vezes ele era um cara que ele deixava o quinteto muito engessado por ele ser esse 0 ofensivamente. Então o que eu quero dizer não é tudo Alçar Thompson, nem tudo são flores com o Alçar Thompson. Inclusive ele é mais um daqueles que botava dúvida na gente, né? Putz, o cara chegou tão cru ofensivamente na NBA, né? Ele com o irmão dele, que a gente tinha visto os primeiros jogos, o pessoal que vinha do Ignite também, no caso ele vinha do Overtime Elite, né? E, como você falou, sofrendo muito na questão ofensiva, né? Mas o interessante é que mesmo assim ele conseguiu produzir. E sendo um grande defensor, já desde a primeira partida, um ótimo reboteiro, né? Ele e o irmão dele. Não sei o que tinha nessa família aí, viu? Essa genética aí, viu, galera? Os caras adoram pegar rebote ofensivo e parecem pivôs, né? Mas um ótimo defensor. E a questão é como ele vai desenvolver essa questão ofensiva, né? Esse lado ofensivo, esse arremesso, um jogo com a bola. É o que ele vai precisar, porque já é um problema nesse Pistons, a gente imaginar esse encaixe aí com Cade, com Ivy. Você precisa de jogadores aí mais dinâmicos para o ataque, senão, em algum momento, algum deles vai acabar rodando, né? Então, essa é a grande questão para o futuro da carreira do Alçar Thompson, como ele vai precisar desenvolver um pouquinho mais para fazer parte desse Pistons no futuro. Assim, hoje eu acho que ele é muito mais Matisse Thybulle, Andrew Robertson, daquele time do Oklahoma City Thunder, do que acho que um cara que pode ser um titular de bom nível assim, na NBA. Como é se esperar, a maioria dos calouros da NBA não são titulares de bom nível, né? Eles são, Sim. A curva. Porque eu falo isso porque eu sei que eu tenho muitos ouvintes que têm o futebol americano como principal esporte que acompanha entre os esportes dos Estados Unidos, e na NFL você seleciona um cara na terceira rodada, bota ele como titular, ninguém pisca o olho, né? É de se esperar, é normal. Na NBA, esse processo é mais lento, né? Então, é de se esperar. Por isso que a gente às vezes não gosta de dar prêmio de jogador que mais evoluiu para esses caras tão jovens, né? Porque é o normal, eles irão aos poucos, irem evoluindo. A gente falou, por exemplo, do Kenneth George. Se você olhar os números mesmo, um jogador de 13 pontos, sabe? Sei lá, 3, 4 assistências. Então, não são números espetaculares, porque esses caras também eles oscilam muito mais, né? Eu sou um baita de um hipócrita, porque meu palpite para Most Improved Player da penúltima temporada para a última era o Cade Cunningham, e da última para essa também era o Cade Cunningham. Mas eu concordo com você. Eu acho que tem que ser muito mais um cara tipo o Kobe White, que deu um salto que a gente não esperava, ou como foi o Lauri Markkanen, que era um cara que meio que foi de contrapeso pro Utah Jazz e virou um All-Star. Mas é mais difícil acertar também, né? Mais difícil pra gente acertar esse palpite, né? Sim, é mais fácil falar que o Jamorando... Que, tipo, o Jamoran já era um All-Star no segundo ano, ele deu um salto no terceiro ano, mas, pô, já era um cara de mais de 20 pontos por jogo, né? Então... Meu palpite pro ano que vem vai ser o Lamelo, viu, Gabs? Eu vou palpitar que ele vai conseguir jogar. Ele vai ser um já evoluiu muito, né? Se ele
O meu palpite vai ser o Kate Cunningham de novo. Foda-se. Vai ser o Kate Cunningham. Alguma outra menção honrosa que você colocou na sua lista? Tem que ser positiva essa menção? Não, pode ser negativa também. Apesar de eu não ser muito fã de negatividade, e eu sei que eu acabo recebendo muito de vocês no grupo que a gente tem, eu, você e o Gui, mas por favor, sua menção... Imagino quem seja, mas por favor. Eu acho legal a gente falar sobre Scott Barnes, né? Scott Barnes, o Scott Henderson, é brincadeira. Scott Henderson, exato. Desastre a temporada dele. Eu já me corrigi antes de você, porque eu sabia que você ia brigar com a minha pronúncia. Cara, rapidinho, depois da entrevista que eu fiz agora, que uma pessoa que fala inglês, e o meu inglês foi um desastre, eu tô puto comigo mesmo, porque eu leio perfeitamente, entendo perfeitamente, não perfeitamente escrevo, mas, sim, 9 de 10 escrevo, só que eu não falo inglês no meu dia a dia. Aí quando eu vou falar com a pessoa, ainda mais quando eu fico um pouquinho nervoso, é um desastre o meu inglês e eu tô puto comigo mesmo, mas é isso que eu tenho. Mas você tá se cobrando muito do meu. Eu tenho... Pensar um pouco mais... É uma terapia aí, acho que vai ajudar. As grandes estrelas são assim, né? Tipo, eu sou um Michael Jordan, assim, tipo... Puto porque brigou no negocinho lá da moeda, lá com segurança lá do... Cara, pra mim foi a melhor parte do documentário, né? Porque dá pra ver na cara dele que ele tá 100% puto mesmo, de verdade, né? Mas enfim, Scott Henderson. Eu pensei no mesmo que você pensou. Olhei os números dele. Aproveitamento baixíssimo, remissão 30% de quadra. É difícil imaginar um cenário que a temporada dele de calouro pudesse ter sido pior, né? Exato, né? E eu entendo que tem muitas questões no próprio Blazers que atrapalham ele, né? Espaçamento. Ele não é o principal jogador do time, muitas vezes inclusive vem do banco. Outros caras que precisam da bola, né? E eu, por exemplo, falei isso, né, nos splashboards dessa temporada. Você ter um pivô como o Ayton não contribui para um cara como o Scott Henderson, que ele quer fazer pick and roll e ter essa parede aí para ele conseguir chegar ao aro, né? E o Ayton muitas vezes tem a preguiça de fazer isso, não faz muito bem. Só que mesmo assim o Scott Henderson foi muito ineficiente, né? O cara que você via às vezes conseguindo chegar ao aro, com todo aquele atleticismo que a gente falava, aquela explosão que ele tinha, aí ele simplesmente errava a bandeja. Aí diversos jogos tentando arremessar, que é importante para esses caras que não chegam para arremesso ponto, eles precisam dessa confiança, só que obviamente muito abaixo, né? Então o Scott Henderson ele chegou bem mais abaixo do que a gente imaginava. Como eu falei lá atrás, a gente sempre espera que esses caras, não é todo mundo que é o Doncic, que chega já pronto, praticamente sem defeitos, não. A maioria tende a demorar mais, só que eu acho que a gente esperava o Henderson chegando um pouquinho mais pronto, conseguindo fazer mais bandejas, chegar mais no aro. Não foi o que aconteceu esse ano. Ainda não acho que é um caso perdido, ou que o Blazers vai buscar outros jogadores da posição para fazer o time aí para o futuro, né? O Henderson ainda com certeza é a principal peça deles aí nessa reconstrução. Só que espero que ele treine bastante para melhorar essas questões aí de eficiência para a próxima temporada. Ele teve a lesão no início da temporada, que certamente não ajudou. Mas ele jogou tão mal essa temporada que fez a NBA acabar com o Ignite, né? Que é o time que esses prospectos que vão pra D-League, né? O cara foi tão mal. E é um assunto que o Gui fala muito, né? De novo falando do Gui. Que esse projeto da NBA meio que deu errado, né? Porque ninguém... Tudo bem, teve bons casos de caras que saíram de lá, tipo o Kuminga e tal. O próprio Scott Henderson foi, terceira escolha geral do draft, né? Não é nenhum fracasso também. Mas a sensação que dá é que nenhum jogador que passou pelo Ignite melhorou a cotação dele, né? Que, de novo, pra quem não sabe, de liga, tem a Liga de Desenvolvimento da NBA, tem um time que esses prospectos podem jogar, ao invés de ir pro basquete universitário ou para outras ligas e tal, ficar lá um ano treinando e depois entrar no draft. Só que parece que não estava funcionando, né? Todos eles chegaram muito crus, né? O próprio Kuminga, Jalen Green, Scott Henderson, todos têm essa característica que a gente falava. Putz, algumas decisões erradas, muitos jogadores sofrendo ofensivamente. Então, com certeza não contribuiu tanto
para esses jogadores chegarem mais prontos. E a gente vê nessa própria temporada, né? Eu vi falando bastante do Buzelis, desse draft, o Ron Holland também. O time o Ignite não tinha armador. Pô. Eles tinham que ter um papel muito acima do que eles deveriam ter nesse momento. E isso claramente acaba atrapalhando os números. O Buzelis e o Holland eu vi caindo bastante nos mocks, então acho que eles podem cair muito por conta de como eles foram desenvolvidos. Para mim, são jogadores acima do que vêm sendo projetados. Então, com certeza, acho que a melhor decisão foi acabar com o Ignite, porque não estava contribuindo. E não é o que a NBA quer, né? A NBA quer que cada vez mais esses jogadores cheguem mais prontos e que sejam mais preparados para o melhor da liga. Né? Acho que a gente tá descobrindo aí o que deveria ser óbvio, né? Porque por mais que você tenha a temporada da D-League, não são jogos, vamos lutar aí pelo título e tal, vamos aqui juntar como time. Cada um tá jogando como deveria ser para mostrar que tem uma chance, que merece uma chance na NBA, né? E aí você pega um cara que vai, cara que joga, por exemplo, já falando no grupo sobre o Nikola Topic. Não é um prospecto que me agrada. Mas o cara tá jogando na Estrela Vermelha, lá na Sérvia, né? Tá jogando Euroliga, né? E esses outros prospectos europeus também estão jogando jogos competitivos contra adultos. Tem o pessoal do college, que é o pessoal mais ou menos da mesma faixa etária, mas também são jogos competitivos que valem muita coisa e na D-League você não tem. Mesmo no Overtime Elite também eu acho que você não tem como substituir isso. Você tem grandes palcos, né, na Euroleague, como você citou, na NCAA, a gente está vendo, por exemplo, como é importante para os americanos, a audiência que dá isso, né, e não é uma várzea como era no Ignite, por exemplo. Então, você ter esses jogadores nesses principais palcos acabam contribuindo para o desenvolvimento, né, para o cara jogar em mais momentos decisivos, com mais atenção, e algo que não acontece na D-League. Último tópico, antes de te liberar, Léo, eu sei que você quer assistir ao jogo do Palmeiras, que ainda falta um pouquinho ainda pra... Não sei se eu quero não, viu, porque vamos com um time reserva, então eu tô meio cabreiro. Conseguiu assistir ao LSU contra a Iowa? Cara, eu vi pouca coisa, viu? Um jogo fantástico. Vi vocês reclamando. Cara, vocês reclamando, né, eu queria entender a lógica, deve ter alguma coisa de direito, imagino eu. Primeiro que o jogo não passou na televisão. Léo, Sim. Você é um cara sensato. É exagero dizer que aquele Iowa e LSU era o jogo de basquete mais importante do ano até agora? Sim. Sim, era exagero? Tá NBA, né? Não era exagero. Você tá incluindo NBA nisso, né? Sim. Você tá falando da NCAA masculino e feminino. Não, você tá falando no geral. No geral. E você tinha Iowa, da Caitlin Clark, LSU da Angel Reese, revanche da final do último. A ESPN não passou o jogo na TV aberta, que eu imagino que seja alguma questão de direito. De repente eles só podem transmitir o feminino do Final Four, acho que o Final Four vai passar, até porque teve o jogo da Camila Cardoso, que também não passou, então imagino que seja direito. Só que aí você bota no Star Plus e só tinha narração em espanhol. Você não deixava a gente assistir com narração em inglês, eu não sei o que aconteceu. E, cara, foi um grande jogo, um jogo que prometia muito e cumpriu. E eu vou ser um pouco, talvez, piega seja a palavra correta. Eu acho muito legal quando tem um jogo como esse que todo mundo queria ver era o desempenho da Caitlin Clark. Num jogo importante, num time que venceu ela na última temporada, e ela vai lá e faz 40 pontos, acho que foram 10 rebotes e 7 assistências, se eu não me engano, derruba a bola de 3 de tudo quanto é lado. O mais próximo de Stephen Curry que eu já vi numa quadra de basquete foi a Caitlin Clark na terça-feira, segunda-feira na verdade. Destruiu a menina, coitada, lá tava com o olhar dela depois do jogo, da menina que tava marcando ela, parecia que morreu morreu por dentro e tal. Eu acho muito legal isso. Quando o atleta tem toda a pressão, é o maior momento e ele vai lá e performa, né? Como a Caitlin Clark fez. E você não vai gostar desse próximo exemplo porque você é torcedor dos 49ers. Mas é o Patrick Mahomes no... Cara, a gente espera tanto do Patrick Mahomes e ele vai lá na prorrogação, comanda um dos drives mais impressionantes que eu já vi. No momento de maior pressão, a maior estrela aparece.
Seja qual for o esporte, eu acho, porra, sensacional. E é por isso que eu amo esportes e vocês amam esportes também. E é legal como fura a bolha também. Estamos falando sobre a Caitlin Clark, que, como você falou, ela jogando muito bem, é um jogador super impressionante, né? De como ela consegue os arremessos de longe, uma facilidade. E eu brinquei com você no nosso grupo, né? Qual o prospecto de, seja qualquer esporte, que tem o hype que ela conseguiu hoje, né? Eu lembro, por exemplo, da Sabrina Ionesco. Ela também tinha um hype muito parecido, que furava a bolha. E nesse ano aqui é difícil a gente fala desse ano da classe da NBA, né? Como tá um pouco mais fraca, mas a Clark é um garoto que vem jogando um nível absurdo e todo o hype que ela trouxe e conseguiu transformar em quadra ali é bem interessante. Isso com certeza é muito bom pro esporte, né? Para a própria WNBA futuro e tal, porque esse tipo de jogadora que consegue trazer mais audiência, né? Tá todo mundo querendo assistir ela era o grande foco, e aí ela só fez lá e acertou tudo, né? A sensação que dá, e muita gente fez essa comparação, não é algo que eu tô inventando aqui, é meio que a WNBA tá, tipo, entrando na fase da NBA dos anos 80, né? Que começou uma injeção grande, não só de talento, mas de estrelas, né? Porque talento a WNBA tem, mas como a Caitlin Clark, como a Angel Reese, como, por exemplo, a Camila Cardoso, brasileira, né? Daqui a alguns anos, provavelmente vai ser a Juju Watkins, né? De USC. Como caloura, teve média de 30 pontos por jogo em USC, que é um absurdo, né? Então, você já tem Brianna Stewart na WNBA, você tem a Ionesco também, que eu acho que a popularidade, a imagem dela cresceu muito com aquele desafio com o Stephen Curry. Então a sensação que dá é que meio que você tá indo. Quando entrou Magic e Larry Bird, e uns anos Isaiah Thomas, e depois, Jordan, Hakim, é a mesma sensação. Eu espero que a WNBA consiga esse crescimento, né? Porque eu sei que tem muitas críticas o pessoal gosta de falar mal da WNBA e tal, isso aqui, mas é uma liga muito jovem ainda, né? Então, querer comparar o estágio que a WNBA está hoje, a WNBA tem o quê? 20 anos? 25, 30 anos, por aí? A NBA, nessa fase, o jogo de final da NBA não estava passando ao vivo na TV, né? Era VT, né? E cortado de melhores momentos só, né? Então vamos todo mundo ter calma. Uma liga tem mais que o dobro do tempo, né? Assim como a gente fala, por exemplo, do futebol feminino, né? Há 40, 50 anos atrás, no Brasil era proibido a mulher jogar futebol. Então, como hoje o futebol feminino vai estar desenvolvido como é o masculino. Sim. Então, é algo que precisa desse investimento e algo que fico feliz que está cada vez mais acontecendo. Tá feliz mesmo, Léo? Eu sinto que você Estou muito feliz com o crescimento do esporte. Feliz por um todo, todos nós não estamos nos esportes. Realmente aí a gente começa algumas discussões sobre capitalismo tardio e tudo mais, mas aí é para outro podcast, é o Cara da Política, saindo em breve aqui no feed do podcast Cara dos Esportes. Léo, muito obrigado pela sua participação, sigam ele lá no @podcast SplashBR, escutem o podcast Splash Brothers. Se você está escutando na quinta-feira, hoje às 21 horas, tem live? Ou 22? Essa semana estaremos ao vivo na sexta, viu, Carlos Esportes? Porque o Gui, ele tem mais um desses encontros aí com o pessoal que tem dinheiro, né? Mais, então banqueiro, né? Tivemos que mudar para semana. Realmente, então quis fazer aqui o plug, mas sexta-feira não deixem de assistir a live. Eles gostam muito quando o pessoal, por exemplo, da Chupaceios manda mensagem o nosso querido Tomás Turbano, essa galera aí, eles gostam bastante que mandem esse tipo de mensagem. Interação é sempre importante, né? Não importa de quem. Léo, muito obrigado ouvinte. O podcast Cara dos Esportes volta nessa quinta-feira com um episódio exclusivo para apoiadores sobre NFL, falar da ida do Stephon Diggs para o Houston Texans. Domingo vai ter mock draft. Eu e João Eduardo Dutra vamos simular ali provavelmente as 12 primeiras escolhas do draft da NFL. E na segunda metade, uma entrevista exclusiva, inédita aqui no Brasil, que eu estou muito empolgado. Gravei já,
ficou muito legal. Vai tá legendado? Vai ter legendado no YouTube, então se você não tiver um excelente inglês como o do Leonardo Paglione, você vai pro YouTube e assiste legendado. Vai ter, eu vou botar o áudio em inglês pra quem entende inglês aí no podcast. Mas é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!